Olá pessoal, mais um vídeo inédito aqui no canal. Nesse vídeo eu vou trazer 7 livros que você consegue ler em um dia. E por que 7 livros? Porque agora, se você começar agora em junho até dezembro, 7 meses, você vai conseguir cumprir a meta de ler um livro por mês. Então eu vim aqui nesse vídeo salvar a sua meta, certo? Eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. Corre lá no Instagram, lá eu vou compartilhando diariamente as minhas leituras. Vamos pro vídeo? É importante aqui fazer um parênteses sobre a diferença de ler com qualidade e ler em quantidade. Com esse advento, da internet, youtubers, Instagram também, TikTok, todo mundo falando sobre livros, eu acho que tem um lado muito positivo porque é um incentivo à leitura. Tem muita gente falando sobre livros hoje, incentivando jovens, adultos a lerem mais, mas também tem um lado negativo que é uma competição, sabe? Parece que a pessoa só se torna leitor se ela ler muitos livros. E isto é mentira, tá? A quantidade de livros lidos não quer dizer que você é um bom leitor. Só que isso é assunto para um outro vídeo, tá? Eu acho que é um assunto até interessante, tive uma ideia aqui. Se você quiser saber mais sobre essa questão de ler com mais qualidade, comenta aqui embaixo que eu quero saber. #qualidade, beleza? Vou esperar o seu comentário para saber se você quer um vídeo falando sobre esse assunto. E já vou falar aqui, tá? Dos 7 livros, o último livro é o meu favorito da vida, ok? E o primeiro livro desta lista que você consegue ler tranquilamente em um dia é esse aqui, Alice no País das Maravilhas, do escritor Lewis Carroll. Ai, professora, um livro infantil na sua lista, credo! Não, esse livro ele não é infantil. Eu acho que as editoras, inclusive, erram em colocar ilustrações desse tipo na capa, porque remetem mesmo a um livro infantil. Claro que ele pode ser lido por crianças, porque ele tem uma linguagem muito fácil, mas ele é um livro para adultos e eu vou contar aqui um segredo para vocês. Vocês estão sabendo que a Unicamp já incluiu como leitura obrigatória do vestibular de 2024 esse livro aqui? Ficou surpreso, né? Então, esse livro ele não é para crianças, ele é um livro super complexo que traz muitas reflexões. Essa história aqui ela é muito conhecida, principalmente pelas adaptações cinematográficas. Tem uma bem recente do Tim Burton, que é, aliás, um filme bem bacana. Só que você está errado se você acha que assistiu ao filme e você conhece a história do livro. Não. Essa história que tem aqui no livro ela é bem diferente da história do filme. Lá no filme eles incluem personagens que não tem aqui. É claro que eles mantêm a espinha dorsal da história, do livro, mantém também a essência das personagens, mas eles mudam muito o enredo, contam outras histórias. Então, para você conhecer a verdadeira, a original história da Alice no País das Maravilhas, você precisa fazer a leitura do livro, ok? Ele gera muitas reflexões. A Alice aqui ela vai enfrentando a loucura do País das Maravilhas com lógica, com sagacidade. E, gente, essa história aqui dá uma cutucada naquele puritanismo que existia nas famílias burguesas da época vitoriana, tá? Principalmente em relação à criação dos filhos. Então, esse livro aqui traz inúmeras reflexões sobre o comportamento humano e sobre a vida. Super recomendo. O segundo livro dessa lista que você pode tranquilamente ler em um dia, aliás, é um livro bem leve, aquele livro para dar risada, tá bom? Tem adaptação em filme, tem adaptação em minissérie que são muito boas, é desse livro aqui, O Alto da Compadecida, do escritor Ariano Suassuna. É uma peça teatral, então é um texto muito dinâmico, a leitura é rápida e é um texto muito gostoso, tá? A gente ri bastante. Tem personagens aqui como o Chicó e o João Grilo, que eles são caricaturas da ingenuidade, tá? Mas
Eles querem fazer o bem, só que eles fazem muitas besteiras, na verdade. Eles se metem em muitas encrencas hilárias, a gente morre de rir com esse livro, tá? E por meio dessas alegorias também, o Ariano Suassuna, ele acaba criticando vários pontos da sociedade. Então ele faz críticas a padres, bispos, mulheres que se dizem beatas, comerciantes, cangaceiros. E no final da história, por ser um auto, tá? Aparece a figura do bem e do mal, claro que são representadas ali respectivamente pela Compadecida e pelo diabo. Claro que por ser um auto também tem um certo tom moralizante, mas não um tom moralizante chato, tá? Ele, na verdade, a intenção é ensinar o certo e o errado. E a gente pode pensar ali no, se vocês conhecem, não sei, o Alto da Barca do Inferno. É mais ou menos nesse estilo, tá? Porque no final do livro a gente dá muita risada, inclusive com a negociação que o João Grilo faz ali com a Compadecida e com o diabo. Vamos agora para minha terceira indicação, que você consegue se ler em um dia. Não duvide de mim, tá bom? É só você largar o celular um pouquinho, larga o celular no domingo, que você vai ver um milagre acontecer. A minha indicação é esse livro aqui, Revolução dos Bichos, do George Orwell, um super clássico publicado em 1945. E, gente, ó, não se enganem, tá? Com o tamanho do livro, com a quantidade de páginas, porque essa edição aqui da Editora Serena tem uma letra enorme, tá? E, aliás, eu comparei a edição da Editora Serena com outras traduções e a edição dele está impecável, a tradução está impecável, vale a pena. Bom, aqui a gente tem uma fábula, personagens são animais que eles se apoderam de uma fazenda, inclusive tem algumas edições que trazem como título A Fazenda dos Bichos ou A Fazenda dos Animais, tá? E esses líderes animais, eles pregam um regime de igualdade, só que não é bem assim que as coisas acabam acontecendo, tá? Existe uma relação clara dentro desse livro aqui do papel de cada personagem dentro da história. Então eles vão colocando personagens para representar determinadas categorias, como por exemplo, os cães ferozes representam a polícia secreta, o cavalo que representa a classe trabalhadora, tudo dentro de uma sociedade, tá bom? Só que a gente tem aqui, por ser uma fábula, várias possibilidades de leitura. Você pode ler esse livro relacionando a dados históricos, tá? Com representação ali do Trotsky, do Stalin, tá? Desse regime da época. Mas você pode também fazer uma leitura apenas como uma fábula, que vai tratar do comportamento humano e das pessoas, né? Vivendo ali em sociedade. Vai falar de hierarquia, de governança, do seu papel no mundo. Então é uma história muito rica em reflexões. Aliás, tem um vídeo dele aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, fazendo uma análise completa só desta obra. Mais um livro que você vai conseguir ler em um dia é esse aqui, Medeia, do Eurípides. É uma tragédia grega, portanto é uma peça de teatro e das mais trágicas e também das mais fantásticas. Esse texto aqui do Eurípides, ele foi publicado em 431 a.C., tá? Então é um super clássico, é uma história muito importante para a literatura mundial e é uma história também muito conhecida com várias adaptações para cinema, para quadrinhos, para séries. E essa peça aqui vai contar a história de uma mulher, da Medeia, uma mulher apaixonada, e por isso então é uma linda história de amor, de romance. Sim? Não, não é, tá? É uma história sobre vingança. A Medeia é uma mulher muito poderosa, uma feiticeira, uma maluca, uma doida completa, tá? A gente tem o Jasão também, que você já deve ter ouvido falar dentro das histórias da mitologia, ele é muito conhecido. Ele é o marido da Medeia e ele tenta passar a perna na Medeia. Por que que ele vai fazer isso? Pois é, ele então vai sofrer com a vingança da Medeia, porque a Medeia tem uma sede enorme de vingança e não é uma simples vingança, gente, é a vingança das maiores, tá bom? Tem vídeo também aqui no canal fazendo uma análise completa só desta obra da Medeia, é fantástica.
Vamos agora para mais um livro, uma história extremamente importante dentro da nossa literatura brasileira, do grande Guimarães Rosa, esta aqui, Campo Geral, que conta a história do Miguelim e da família do Miguelim. Aliás, o narrador da história é o Miguelim e ele é um menino, é uma criança contando a história. E isso é muito curioso aqui dentro. Por quê? Porque a gente tem conflitos dentro dessa família, problemas, e a gente tem um olhar da criança, né, contando, vendo, ouvindo as pessoas, os adultos conversando, escutando brigas entre esses adultos, e aqui ele vai narrando a visão dele sobre tudo isso. Então isso é muito curioso dentro dessa história. A família do Miguelim é uma família muito pobre, que passa por muitas dificuldades, tá? Então é um livro que fala sobre miséria, sobre a falta de estrutura, a falta de higiene, de saneamento básico, a falta do acesso à educação, falta do acesso à saúde básica, tá? E, gente, esse livro gera muitas reflexões. Você quer chorar? Você quer uma história para chorar litros? Então tá aqui, Campo Geral. Leia. Gente, eu já li essa história várias vezes. Já conheço a história, falo assim, eu vou ler de novo. Dessa vez eu não vou chorar, não consigo. Eu choro todas as vezes. Tem vídeo sobre esse livro, com uma análise completa desse livro aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição. Vamos agora para o nosso penúltimo livro que você consegue ler em um dia. Não, esse aqui você não consegue ler em um dia, você consegue ler em 30 minutos. O Marinheiro, do Fernando Pessoa, é mais uma peça teatral, um livro pequenininho, gente. Olha a finurinha desse livro e metade disso aqui é o comentário sobre a obra, tá bom? Porque a obra é metade. Nós temos aqui um cenário extremamente simples, um único cenário, que é um quarto com um caixão no meio e 3 veladoras, 3 mulheres que ficam velando esse caixão, e durante essa peça essas mulheres ficam conversando. E apesar dessa simplicidade na quantidade de personagens e também na construção do cenário, essa história aqui não é simples não. Ela é bem maluca, tá? Ela vai misturando a realidade com o sonho, gera uma confusão na nossa cabeça, que a gente começa a ler e fala assim, what? O que tá acontecendo aqui? Qual que é a minha dica? Pegue e leia, gente. 30 minutos de leitura você consegue finalizar essa obra aqui, tá bom? E colocar lá na sua lista, na sua meta literária, que você leu mais um livro. Leia e depois você acessa o meu vídeo que eu tenho aqui no canal falando sobre essa obra para clarear a mente, porque é uma história realmente bem confusa. E agora eu vou falar do último livro que você consegue ler em um dia. Eu falei lá no início do livro que esse é o melhor livro da minha vida. É um livro muito importante para mim em todos os sentidos, porque é um livro assim que desperta até uma certa emoção e uma certa nostalgia, e eu vou contar para vocês por quê. Só que eu não vou falar desse último livro quando você não curtir esse vídeo aqui. Tô esperando. Já curtiu? Não ainda? Tô aqui esperando. Vai. Curtiu? Então tá bom, vamos lá, vou continuar, tá? Esse livro é um conto do Machado de Assis. Esse aqui, O Alienista, gente. Eu li esse livro pela primeira vez, eu tinha 15 anos. E por que eu li esse livro com 15 anos? Porque eu estava entediada na casa da minha avó e eu fui até a estante dela e peguei o livro mais fino da estante. Eu vou pegar um aqui, né, para tirar o tédio. Gente, eu li esse livro em um dia, sério, com 15 anos. E se eu tive capacidade de, aos 15 anos, ler esse livro em um dia, você também tem, com toda certeza. E o melhor, gente, com 15 anos eu li e entendi essa história aqui. Então você também consegue. Esse livro aqui conta a história do Dr. Simão Bacamarte, um médico que dedica a vida dele para estudar a mente humana. Daí ele cria um hospício, ele começa a tratar as doenças mentais das pessoas, tá? E começa a internar as pessoas que ele acha que são loucas. E o final dessa obra é realmente assim impressionante, é surpreendente. A história, gente, faz nós leitores, né, questionarmos sobre a loucura e a sanidade. De uma forma bem humorada, tá bom? O livro é muito legal, é bem humorado, ele é dinâmico e a gente fica assim, a gente termina a história perguntando assim, quem que é louco de verdade? Será que eu sou louca? Qual que é o limite que existe entre a loucura e a sanidade? Gente, só leia. Só pegue e leia, tá bom? Para você completar sua meta de leitura. E você vai achar essa obra incrível, não acho que é difícil não. E se você tiver qualquer dificuldade na leitura dessa obra, eu tenho aqui no canal um audiobook comentado. Eu vou lendo e vou explicando e vou comentando essa obra, tá bom?
Quero saber agora se você gostou da minha lista. Se você quiser mais vídeos com livros que podem ser lidos em apenas um dia, você vai curtir esse vídeo aqui. Curte esse vídeo porque assim eu vou saber que você quer mais livros que a gente pode ler assim rapidamente em apenas um dia. É isso, eu vou ficando por aqui. Beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.